Fala galera, então dando continuidade ao nosso curso de pré-cálculo, nós vamos agora falar de um assunto mega importante, que são as funções, tá? Esse assunto é muito importante para quem quer entender cálculo, a gente vai utilizar isso sistematicamente, tanto no início do curso, ao longo do curso. Então, para você entender aqueles primeiros conceitos ali de limite, é fundamental que você saiba essa parte inicial de funções. Então, eu não vou me alongar muito, me aprofundar em todos os conceitos de funções, eu vou tentar ser bastante breve, bem objetivo e tocar exatamente naquilo que vocês vão precisar usar nas questões, né? Ao longo das questões de cálculo e para entender a teoria também, que vai ser abordada. Então vamos lá, pessoal. Qual é o conceito de função? Tá? Sem ser uma definição formal, mas o conceito de função é: uma função é uma associação entre elementos de dois conjuntos. Simples assim. Então, para exemplificar, imagina que eu tenho aqui uma corrida de táxi, tá? E aí na corrida de táxi a gente tem um valor fixo, por exemplo, de R$5 e uma taxa de quilômetro de R$2, certo? Ou seja, se você não andar nada, né, se você só de entrar no carro, você já está pagando R$5, que é o valor da bandeirada, né, que a gente chama. Agora nem chama muito assim, mas na minha época chamava. Se você andar 1 km, você vai pagar o valor fixo, que é R$5, mais R$2 por ter andado 1 km, ou seja, você vai pagar R$7. Se você andar 2 km, você vai pagar R$5 mais 2 vezes 2, 4, né? Então você vai pagar R$9. Se você andar 3 km, você vai pagar R$11. E assim por diante. Certo? Então repare, dessa forma como está aqui, a gente apenas fez um tabelamento, né? Relacionando os valores de quilômetros com os valores em reais que você vai pagar. Então, isso aqui já é uma função. Basta você transportar isso aqui. Chama esses primeiros números de elementos de um conjunto. Esse segundo são os elementos do segundo conjunto. E o que a gente está fazendo é uma associação. O 0 está associado ao 5, o 1 está associado ao 7, o 2 está associado ao 11, o 2 está associado ao 9 e o 3 está associado ao 11. Certo? Então isso aqui nada mais é do que uma associação entre elementos de dois conjuntos. Isso é uma função. Tá? Essas associações elas podem ser feitas dessa forma, né, representadas dessa forma, através de setinhas, mas é muito comum a gente também estabelecer uma fórmula que relaciona os elementos de um conjunto com o outro. Tá? Então vamos lá. Se eu chamar os elementos do conjunto de quilômetros de x, né, disser que eu tenho x quilômetros, e o valor de y reais, certo? Então eu posso dizer que o valor de y vai ser 5 mais 2x, certo? Porque você sempre paga o valor de R$5 logo de cara, mais 2 vezes x, que é o número de quilômetros que você anda, né? Como você paga R$2 por cada quilômetro, então você vai pagar um total de 2x mais o 5 que você paga sempre. Ok? Beleza, então isso aqui já está embutido todo o conceito de função que a gente vai trabalhar, né? Nesse exemplo mais contextualizado, já estão todas as ideias aí de função. Agora, para a matemática, a gente tem uma notação específica, né? Uma simbologia própria para representar as funções. Então, vamos lá. A gente falou que uma função é uma correlação, né? Uma associação entre elementos de dois conjuntos. Então, de maneira geral, imagina que eu tenho aqui os conjuntos A e B, tá? E que haja a seguinte correspondência, né? O primeiro elemento de A com o primeiro elemento de B, o segundo de A com o segundo de B e o terceiro de A com o segundo de B. Tá? Existe uma regrinha que diz que todo elemento de A tem que estar associado, porém nem todo elemento de B precisa estar associado, tanto que a gente tem um elemento aqui sobrando, tá? Esse elemento de fora aqui. Ok. O conjunto A ele é chamado de domínio da função. Tá? Então, o primeiro conjunto, aquele de onde partem as flechinhas de associação, ele é chamado de domínio da função. O conjunto B, ele é chamado de contradomínio da função.
contradomínio da função, certo? Bom, no conjunto B, como a gente falou, nem todos os elementos precisam se relacionar. Aqueles que se relacionam vão formar o que a gente chama de conjunto imagem da função, tá certo? Então, o conjunto imagem da função é o conjunto formado pelos elementos do contradomínio que estão associados a algum elemento do domínio. Beleza? Bom, é comum a gente representar de forma genérica os elementos do domínio pela letra x. Né? Como o domínio ele é formado por vários números, a gente representa geralmente pela letra x, assim como a gente fez aqui, chamando x o número de quilômetros, certo? A gente estava representando os elementos do conjunto A. E os elementos do conjunto B, né, do contradomínio, seria y, né, como a gente fez aqui, que nós chamamos de y, o número de reais. E a associação é feita de x para y através da função f, certo? Por isso que a gente escreve geralmente que y é uma função de x, ou f parêntese x. Tá? Porque o y é uma variável que depende do x. Você troca o x, você, em regra, troca o y. Tá legal? Então, cada x está associado a algum y. É para você dizer de onde estão indo as setinhas. Né? Elas estão indo do x para o y. Porque o x é que você escolhe o x para entender, para descobrir qual é o y que corresponde a ele. Tá certo? Bom, vimos também que é importante você estabelecer qual é a fórmula que relaciona as duas grandezas. Né? Então, nesse caso, f de x representa essa fórmula que relaciona as duas grandezas. Tá bom? Vamos para um exemplo prático. Normalmente, antes de falar do exemplo, normalmente a gente escreve o seguinte: quando o domínio é A e o contradomínio é B, a gente diz que a função é uma função f de A em B. Tá legal? Então, quando essa notação que aparece lá no início dos exercícios, às vezes, ela significa o domínio e o contradomínio, tá bom? Que ele está indicando. Por que é importante saber o domínio e o contradomínio da função? Por causa do seguinte, ó, vamos ver o exemplo. Eu tenho aqui uma função f de conjunto cujos elementos são 1, 2, 3 em R, né? Conjunto dos reais. Nesse caso, esse camarada aqui é o domínio e esse camarada aqui é o contradomínio. Tá? Além do domínio e do contradomínio, é importante a gente saber também a fórmula da função, né? O que a gente chama de lei de associação, a lei de formação da função. E aí, vamos supor que eu queira achar os valores dessa função. Então, o que eu faço? Como o domínio é 1, 2, 3, eu atribuo a x, né? Lembra que x representa os valores do domínio, né? Os valores do domínio. Então, vou atribuir a x o valor 1. Quando eu atribuo a x o valor 1, eu encontro f de 1 igual a 2 vezes 1 mais 1, que dá 3. Quando eu atribuo a x o valor 2, eu encontro f de 2 igual a 2 vezes 2 mais 1, que dá 5. Quando eu atribuo a x o valor 3, eu encontro f de 3 igual a 2 vezes 3 mais 1, que dá 6 mais 1, 7. Beleza, pessoal? Então, aqui o que eu estou dizendo é que o 1 está associado ao 3, o 2 está associado ao 5 e o 3 está associado ao 7. Beleza? Show! Vamos para o segundo exemplo. Imagina agora uma função f de R em R, lembrando que esse primeiro R é o domínio e o segundo R é o contradomínio, e a lei de formação é f de x igual a x ao quadrado. Calcular. Primeiro o f de 5. Bom, f de 5 é 5 ao quadrado, né, pela nossa formação, que é 25. f de 1 mais raiz de 2. Bom, o que é f de 1 mais raiz de 2? É 1 mais raiz de 2 elevado ao quadrado. E 1 mais raiz de 2 ao quadrado é um produto notável. É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Já cancelei o quadrado com a raiz. Então, isso dá 3 mais 2 raiz de 2. Certo? Então, ele pode atribuir valores irracionais também no x.
Letra C, f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Esse aqui é uma expressão muito interessante que a gente vai utilizar ela com muita frequência nos problemas, tanto de limite quanto de derivada, né? Futuramente vocês vão ver que isso aqui é a própria definição de derivada, né? Está muito ligado ao conceito de derivada. Mas vamos lá, o que seria? F de x é x ao quadrado, f de 1 é 1 ao quadrado, que é 1, sobre x menos 1. Opa! Isso aqui a gente já fez, não fez? X ao quadrado menos 1 é uma diferença de quadrados, a gente consegue fatorar. Isso aqui é o produto da soma x mais 1 pela diferença x menos 1. E aí a gente divide por x menos 1, corta aqui, sobra x mais 1. Fizemos esse exercício lá atrás, tá vendo? Então, na verdade, isso aqui a gente estudou a parte de fatoração para poder aplicar isso nas funções e agora depois vocês vão aplicar isso nos problemas de limite. Tá? Próximo, f de x mais h menos f de x sobre h. Essa também é uma expressão muito importante, que vocês vão ver ela com frequência nos problemas de limite e derivadas. Então, vamos lá. X mais h ao quadrado, o que seria f de x mais h? Seria x mais h ao quadrado. Repare que a função f, ela transforma o que está dentro dos parênteses naquilo ao quadrado. Então, se eu coloquei 1 mais raiz de 2, fica 1 mais raiz de 2 ao quadrado. Se eu coloquei x mais h, vai ser x mais h ao quadrado. Menos o f de x a gente já sabe, é x ao quadrado, dividido por h. Beleza? Bom, x mais h ao quadrado é um produto notável, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos x ao quadrado, sobre h. Agora, é interessante que o x ao quadrado se cancela com menos x ao quadrado. E aí, no numerador, repare, a gente pode colocar o h em evidência, né? Porque eu tenho o fator h. Eu tenho o fator h aqui e tenho o fator h aqui, né? Então, colocando o h em evidência, eu fico com 2x mais h sobre h. O h aqui se cancela e ficamos com 2x mais h. Beleza? Show! Temos tempo? Temos. Ok. Bom, outra coisa importante para vocês saberem é calcular o domínio de uma função. Tá? Por quê? Érico, mas o domínio não é dado? Depende. Tá? Via de regra, o domínio já é dado para você. Porém, é muito comum nos exercícios ele não te dá o domínio da função. Lembra que domínio é o conjunto dos valores do x. Na verdade, é o contrário, né? Domínio da função é uma coisa inerente à função. E x é a forma que a gente representa os elementos do domínio. Mas a gente pode pensar que o domínio é o conjunto de valores que o x pode assumir. E aí, é comum em problemas você não saber, né? Ele não te fornecer o domínio e pedir para você determinar o domínio. E aí, quando isso acontece, você vai pensar que o domínio tem que ser o conjunto de valores de x mais amplo possível, de forma que todas as operações possam ser executadas. Então, por exemplo, f de x igual a 1 sobre x. Será que eu posso atribuir a x qualquer valor? Né? Será que eu posso atribuir a x qualquer valor? Eu posso, por exemplo, atribuir a x o valor 2. Né? O f de 2 é 1 sobre 2, não tem problema nenhum. Posso atribuir a x um valor negativo. Né? F de menos 3 é 1 sobre menos 3 ou menos 1/3. Beleza. Tá? Então, eu posso atribuir a x vários valores. Mas será que eu posso atribuir, por exemplo, a x o valor 0? Não, né? Porque f de 0 seria 1 sobre 0. E não existe divisão por 0. Isso aqui não está definido. Não existe divisão por 0. Então, se não existe divisão por 0, a gente tem que entender que a função f de x igual a 1 sobre x já está pressupondo que o x é diferente de 0, porque senão eu teria 0, eu estaria anulando o denominador, o que é uma barbárie, né? Não existe isso. Então, se o x pode assumir qualquer número real exceto 0, eu posso dizer que o domínio dessa função f
seria o conjunto de todos os reais, exceto o zero, tá? Exceto o zero. Uma outra forma de escrever isso também, né, poderia ser reais com um asterisco, né? Reais não nulos, beleza? Essa notação também é muito comum. Tá, Eric, mas e se eu tivesse 1 sobre x mais 1? Aí o x também é diferente de zero? Não. Por quê? Porque o que está no denominador é que não pode ser zero. E o que eu tenho no denominador é x mais 1. Então eu preciso que o x mais 1 seja diferente de zero. Então x mais 1 precisa ser diferente de zero. Consequentemente, o x precisa ser diferente de menos 1. Opa, errei. De menos 1. Certo? E com isso, se o x tem que ser diferente de menos 1, significa que o domínio dessa função é o conjunto dos reais, exceto menos 1. Tá certo? Beleza. Agora, e se eu tiver x sobre x ao quadrado menos 4? Novamente. Como o denominador é x ao quadrado menos 4, essa expressão precisa ser diferente de zero. Então, x ao quadrado precisa ser diferente de 4, logo, o x precisa ser diferente de 2 e diferente de menos 2. Tá? Poderia até colocar x diferente de mais ou menos 2, mas não é muito correto conceitualmente, porque aqui a gente tem que usar o e, né? Ele tem que ser diferente de 2 e diferente de menos 2, e não ou. Quando você bota aquele mais ou menos, o próprio nome já diz é ou, né? Mais ou menos. Então, o ideal é você não usar o mais ou menos. Tá? Mas dá para entender o que você quer dizer, né? Então, nesse caso, o x precisa ser diferente, vou até usar aqui, mais ou menos 2. O que isso significa? Que o domínio dessa função seriam os reais, exceto o 2 e o menos 2. Beleza? Quanto tempo temos? 17 minutos. Bom, pessoal, aqui temos exercícios para vocês praticarem, tá? Como eu falei, de novo, retirados do Guidorize. Vale muito a pena vocês praticarem os cálculos, né, dessas funções, as simplificações, porque é exatamente o trabalho que vocês vão ter quando começar os exercícios de limite. Então, se vocês praticarem isso agora, vocês vão ver que os exercícios de limite vão fluir com bastante facilidade, porque eles são bem parecidos, né? Eles só tem uma etapa além dessas aqui, tá bom? Então, aqui tem o gabarito para vocês matarem. E aí, bom, o que mais que a gente tem para falar de funções? Vamos falar agora dos gráficos de funções. Bom, acho que eu vou quebrar esse vídeo em 2 partes, então eu vou parar por aqui e no próximo a gente continua. Valeu, gente, até logo. Tchau, tchau.